A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre apetite sexual excessivo, ninfomania, compulsão sexual. A Rosana, do Jardim Semiramis, nos manda essa pergunta, peça para discorrer sobre esse tema e vamos fazer. Bom, vamos descrever, que o apetite sexual, ou nós também podemos chamar de hipersexualidade, em mulheres a gente pode falar ninfomania, em homens satiríase, é um transtorno caracterizado por um nível elevado de desejo, de atividade sexual, a ponto de causar prejuízos na vida da pessoa. Ou seja, é uma soma de situações. Tem que ter o excesso e o prejuízo, para que nós possamos entendê-lo como doença. Trata-se de um tipo de vício com sintomas compulsivos, obsessivos, impulsivos, e o seu tratamento ele é similar a outros tipos de dependência. E aí nós podemos falar de álcool, de comida, de trabalho. A prevalência ela está em torno mais ou menos de 5%, sendo muito mais comum em homens. E aí então nós temos que ter a dificuldade dos participantes assumirem o problema em questão, porque envolve a questão moral, a questão social, e que vai indicar essa situação. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito mais livres para poder falar sobre isso. Mas ainda é complicado dizer, olha, gente, levantar a mão, eu sou um compulsivo sexual. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que o compulsivo sexual, ele tem, em particular, um comportamento que pode ser inadequado para essa situação, social. Mas pode ser muito interessante no discorrer do quanto essa pessoa pode produzir. São mentes que produzem muito, são mentes hiperpensantes, são pessoas que de todo modo estão tentando conquistar o afeto, o carinho das pessoas. Então tem o lado positivo também nesse comportamento. Só é classificado como transtorno psicológico quando o comportamento, o desejo sexual elevado torna as atividades diárias com os seus relacionamentos afetivos e sociais um problema. Pesquisando, eu descobri que alguns autores eles classificam a ninfomania e a satiríase, falamos aí de homens e mulher, como um tipo de compulsão, um toque. Mas atualmente ela é melhor classificada como um vício, pois transtornos compulsivos, transtornos obsessivos, eles estão relacionados a atividades desagradáveis, onde o indivíduo não consegue resistir e parar de pensar naquela situação. Então, você está olhando a pessoa, você já está vendo ela sem roupa, você já está imaginando tendo uma relação com ela, e você terminou de ter um relacionamento sexual, você já quer ter outro depois de 10 minutos. Muito bem. Já falamos sobre transtorno obsessivo compulsivo. E aí se mistura, porque a obsessão é realmente o sexo. Mas uma forma de ter prazer e uma forma de se sentir aceito. Tanto é que se você, em relação ao compulsivo sexual, você der em cima dele, ele murcha. Ele perde o tesão. Então se uma mulher, um cara, por exemplo, é compulsivo sexual e uma mulher dá a cantada nele, ele rejeita. Na grande maioria ele vai rejeitar porque o desejo dele é ser aceito. Popularmente, acredita-se que a pessoa com hipersexualidade ela deseja ter atos sexuais com diversos parceiros e obtém um grande prazer em todos eles. Mas não necessariamente isso ocorre. Porque uma pessoa que é considerada ninfomaníaca, ela pode ou não conseguir satisfazer os seus desejos. Prova é que depois dela ter uma relação, passa um pouquinho, ela já quer ter de novo. Então ela é um eterno insatisfeito. O ato sexual ele pode ser seguido por culpa, por arrependimento, o que não impede novos impulsos para o outro. E aí então transformar isso
em outras compulsões. Então, como por exemplo a compulsão alimentar. Então você percebe que uma compulsão está amarrada à outra. É muito comum um compulsivo sexual e também ser compulsivo por bebida, por comida, por trabalho, né? Sempre com os excessos. Vou citar aqui uma pesquisa brasileira que indica que a média de orgasmos é de 3 por semana entre homens. Com base neste dado, estimou-se mais de 7 orgasmos por semana ou mais de 15 a 25 horas uma pessoa com compulsão vendo pornografia, e pode ser um sintoma de hipersexualidade. Os próprios portadores geralmente eles relatam sentirem preocupados e desconfortáveis com excesso de desejo sexual e que seu tempo poderia ser melhor gasto com outras atividades mais satisfatórias, que não é verdade, porque o que eu percebo na minha prática clínica é que o compulsivo sexual ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então parece que o tempo ele se alonga para o compulsivo sexual, né? Bom, como que se faz o diagnóstico? Existem diversas propostas para diagnosticar a hipersexualidade. Dentre elas, uma das mais aceitas é a existência de fantasias sexualmente excitantes, recorrentes de intensas e impulsionadas, enviadas comportamentais e sexuais que persistem durante um período ou pelo menos 6 meses e se encaixam na definição, que nós vamos chamar isso de parafilias. Ou seja, a pessoa ela pensa que aquele objeto de desejo vai trazer para ela muita satisfação, mesmo que às vezes a pessoa em questão, que ali é o objeto de desejo do paciente compulsivo, pode nem ser tão atraente assim, mas ela está impulsionada pela fantasia de que aquilo vai trazer desejo para ela, mas na verdade não vai. É uma criação da mente. As fantasias, os impulsos, os comportamentos sexuais causam desconforto e comprometimento clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais, e aí dentro do casamento, dentro do trabalho. São pessoas que se levantam muitas vezes da cadeira e vão se masturbar no trabalho, por exemplo, que colocam em riscos com cantadas desnecessárias ou exposições sexuais ou no ambiente de trabalho e muitas vezes são demitidas até com justa causa. Os sintomas eles não encontram uma causa e a gente ligar isso a outros transtornos talvez pode ser um erro. E também podemos associar essa mesma questão como um episódio maníaco. Os sintomas não devem a efeitos fisiológicos, ou seja, não tem uma situação fisiológica que possa gerar, né, essa hipersexualidade, como abuso de droga, ou medicamento, ou afecção clínica geral. O que é observado também é que as pessoas que são compulsivas e que derivam aí para outras drogas, como por exemplo o álcool ou drogas ilícitas, por exemplo, elas acabam diminuindo este desejo quando utilizam outro tipo de droga, né? Mas em abstinência elas continuam com a compulsão sexual. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque fazer sexo não é crime, né? Mas como você vai fazer o sexo pode ser um crime. Comer não é crime, mas como você vai comer pode ser um atentado à sua vida, né? Então, o que você acha sobre isso? Mande mensagem para nós, 11 993 63 9011, e aí nós vamos trazendo mais contextos e mais situações relacionadas a este mundo das situações sociais, do comportamento emocional e da vida em si. Este projeto, Dr. Vinícius Responde, tem a possibilidade de unir pessoas e esclarecer ideias. Obrigado, curtam se gostaram e se associem ao nosso canal Dr. Vinícius Responde. Coloca lá no YouTube e também no Blogspot. Você tem todos os nossos outros programas, tá? Dr. Vinícius Responde, @blogspot.com.br. Até o nosso próximo encontro e mais uma vez, muito obrigado.